Olá, você que nos acompanha, seja bem-vindo e bem-vinda ao Olhar Crítico, um programa de análise semanal sobre temas relacionados com o jornalismo político e a vida social. Este trabalho é feito pelo Centro de Crítica da Mídia e a pós-graduação em Comunicação da PUC Minas. Meu nome é Hércio Sena e eu estou acompanhado pelo estudante de jornalismo João Vitor Plá. Olá, João. Olá, Hércio. É sempre um prazer estar aqui nessa mesa para a gente debater temas que são tão importantes. E o nosso convidado de hoje é o maestro Daniel Augusto Oliveira Machado. Ele é doutor em música e bacharel em piano pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ele é maestro e músico também da Congregação Israelita Mineira. Após ter realizado uma série de estudos na Inglaterra, em 2015 e 2016, ele passou a incorporar a filosofia e os princípios norteadores da organização Musical Futures em sua atuação como professor de música. Ele foi aprovado em primeiro lugar no concurso público destinado a selecionar a composição do hino do Judiciário do Estado de Minas Gerais, como autor da composição vencedora. Ele participa de grupos musicais nas funções de arranjador, baterista, pianista e regente. Hoje falaremos com o maestro Daniel Augusto sobre música, educação e vida social. Olá, Daniel. Olá, professor Hércio. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, e nós vamos começar a nossa conversa. Você viu aí que na sua apresentação eu falei sobre a organização dos princípios Musical Futures. O que vem a ser esses princípios e como ele orienta o seu trabalho, Daniel? Sim, essa foi uma experiência bastante, eu diria, enriquecedora e transformadora na minha formação. Acompanhar de perto o trabalho dessa organização na Inglaterra, que tem uma abordagem de ensino assim, que foca muito no fazer musical coletivo. E então, assim, desde então eu tenho procurado essas práticas como carro-chefe do meu trabalho, porque a minha primeira formação, a graduação em piano, acabava sendo um processo muito solitário do ponto de vista do estudo. Instrumento geralmente solo, né? Às vezes tem, sim, formações de música de câmara, mas no geral eu estava estudando só eu e meu piano. E depois que eu comecei a dar aulas de música para turmas também, né, eu comecei dando aulas de piano em 2008 e logo assumi algumas turmas de musicalização numa escola aqui de Belo Horizonte, que é muito conhecida, a Fundação de Educação Artística. Sim. Eu comecei lá a convite da diretora, professora Berenice Menegali, muito querida, né, um expoente da música em Belo Horizonte, eu diria assim, o maior nome da música aqui em Belo Horizonte. E então, quando eu comecei com as aulas de musicalização, eu descobri o prazer nesse ensino coletivo e logo já estava com turmas que faziam trabalho de prática de conjunto, que é o trabalho de banda, né, de conjunto, e o coral. Comecei com o coral infanto-juvenil, depois o coral de adolescentes e adultos. E aí, em 2015, 2016, nessas viagens para a Inglaterra, eu me aproximei dessa organização, Musical Futures, e achei muito interessante, assim, como está escrito, né, no meu release, a filosofia e os princípios norteadores que eles adotam, que tem muito a ver com a prática musical democrática, né, acessível, e assim tem sido também o trabalho com o Coral PUC Minas, né, que é um coral institucional que acolhe, né, alunos, os professores, funcionários, membros da comunidade externa. Então, essa aí é um pouquinho da minha história. Muito legal, Daniel, saber um pouquinho da sua atuação na música aqui em Belo Horizonte e também no mundo, né? Mas eu gostaria de te perguntar sobre uma palavra muito interessante, que é a musicoterapia. Eu gostaria de te perguntar o que é a musicoterapia e por que ela é importante para a sociedade. E também já aproveitar e perguntar, nesse sentido,
como a música ela pode ser um instrumento para ajudar no tratamento de doenças, seguindo esse sentido da musicoterapia? Uhum. É uma pergunta boa. A musicoterapia hoje é uma área que está em ascensão, né? Está crescendo muito, ganhando espaço, tanto que hoje já existem os cursos superiores em musicoterapia, né? Na UFMG já tem um curso bastante consolidado, e eu acho que as pessoas estão se dando conta assim, dos benefícios que a música tem em várias áreas, incluindo a saúde, né? Saúde mental, saúde física. E nesse sentido, eu acredito bastante assim, no uso da música como mais uma maneira, né, de ajudar as pessoas num tratamento em que ela pode atuar, transformando, né, a vida. A gente vê casos, por exemplo, de pessoas com Alzheimer que mantêm, né, memórias assim, afetivas, musicais muito fortes, reagem, né, ao estímulo musical. Então isso chega a ser emocionante, assim, a gente até arrepia quando vê vídeos desse tipo. Então a musicoterapia eu acho que ainda tem muito campo para crescer, para explorar, e eu fico feliz de saber também que tem sido um curso buscado, né? Eu já tive alunas que tinham formação em psicologia, por exemplo, e que descobriram musicoterapia e fizeram a preparação comigo para o vestibular, ingressaram, já se formaram no curso, muito felizes com a formação, atuando em hospitais aqui em Belo Horizonte, levando a música como tratamento também, né? E transforma muito, assim, às vezes uma pessoa que está num quarto de hospital recebe uma visita com música, e isso faz toda a diferença, muda né? o dia, muda a vida da pessoa. Daniel, a gente tem aqui agora uma pergunta da estudante Beatriz Pena, estudante do curso de jornalismo. Certo. Oi, meu nome é Beatriz Pena, eu curso jornalismo na PUC Minas, Campus Lourdes, e estou no 3º período. Maestro, como a experiência na Inglaterra impactou e transformou a sua forma de expressão musical, tanto em termos de performance, quanto em composição e ensino? Tá certo. Bom, eu assim, apesar de ter passado pela Inglaterra, eu assim, dou todo o crédito da minha formação aos professores que eu tive aqui no Brasil, excelentes, e essa experiência na Inglaterra foi um grande complemento, e eu diria que essa experiência serviu para mim, principalmente para eu entender assim, o tanto que a gente aqui no Brasil, né, precisa de incentivo, né, para o ensino de música, mais democrático, presente nas escolas de maneira efetiva. A gente sabe que já existe lei que diz, né, sobre a obrigatoriedade do ensino de música nas escolas, mas isso na prática ainda está muito longe de ser uma realidade em todas as escolas. Algumas têm, a maioria não. E assim, com relação à minha experiência pessoal, tudo que eu vivi lá, meu maior desejo foi voltar para fazer aqui, né? E tanto que no mestrado, essa etapa prática, eu cheguei a fazer o processo seletivo para o mestrado lá também, fui aprovado, mas eu não queria fazer o curso inteiro lá na Inglaterra, né? Então eu fiz uma parte interessante, assim, como convidado, de acompanhar um processo, né? O meu mestrado focou muito na composição coletiva, e só que assim, eu quis aplicar isso aqui ao nosso contexto, né? A nossa realidade, que é diferente. Escolas menos equipadas, então o professor tem que ser mais criativo, tem que ter mais cartas na manga, usar instrumentos disponíveis. O primeiro é a própria voz, né? Então o coral nesse sentido é muito prático, porque assim, numa escola, por exemplo, a gente não precisa nem investir em equipamento, quando muito um teclado, um piano digital para acompanhar o coro, mas basta um grupo de pessoas dispostas a cantar. E dentro disso aí, como é que você vê o envolvimento das crianças e adolescentes? Você chegou a ter uma experiência assim nesse processo? Conta para nós como é que foi. Sim, lá nas visitas a escolas, né, os projetos de várias naturezas. Alguns, por exemplo, em escola mesmo, escola regular,
outros em centros comunitários, de pessoas da comunidade que queriam se reunir para fazer música, outro em centro de refugiados, atuavam também em presídios. Então, assim, essa organização tinha abrangia assim, vários contextos, né? E isso era muito interessante, porque coloca o professor em várias situações distintas, que ele é testado ali como líder, né? De um processo de ensino-aprendizagem de música. E com relação a crianças e adolescentes, eu tenho um vínculo muito forte com o coral da minha cidade, que é Cássia, no interior de Minas Gerais. Você é de Cássia? É de Cássia. Eu nasci em Belo Horizonte, mas assim, eu falo para todo mundo que eu sou de Cássia, porque a minha família é de lá, eu cresci lá, né? E tem um coral muito bom, eu sou suspeito para falar, mas as pessoas vão concordar comigo, que é o coral Pequenos Cantores de Cássia, que trabalha justamente com crianças e adolescentes, dos 8 aos 18 anos. E eu tenho um carinho muito especial por esse projeto, por ver o potencial transformador da música na vida das pessoas, né? Desse coral já saíram pessoas cidadãs, assim, exemplares mesmo, né? Que aprendem ali não só música, claro que a música é sempre o principal objetivo, e eu concordo com isso, mas tem muitas consequências positivas, né? Na formação do indivíduo, como cidadão, como pessoa. Então, e o coral Pequenos Cantores de Cássia, ele está vinculado, desde a sua fundação, à Federação Nacional dos Meninos Cantores, Puericantores Brasil. Existe a Federação Internacional Puericantores, que é sediada em Roma, e tem a Federação dos Pequenos Cantores do Brasil. E então são vários coros federados, acho que atualmente em torno de 14. E sempre acontecem os congressos, né, que os coros se encontram em alguma cidade que cedia o evento. E então, assim, é muito bonito ver o movimento das crianças, adolescentes em torno da música, unidos pela música, né? E o quanto isso transforma também a experiência individual de cada um. Para muitos são experiências, a viagem em si é um grande evento, né? Conhecer outra cidade, conhecer conhecer outros estados, e como é nacional, eles viajam para o Brasil todo, para os locais onde tem os coros federados. Daniel, no último bloco você falou sobre as viagens que o coral lá de Cássia fazia, né? E eu me lembrei de quando eu já participei de um coral no ensino médio, eu participava do coral jovem do IPAE lá em Petrópolis, e era muito legal esse momento que a gente viajava, era um momento assim de conhecer novas cidades e de levar a música para todos esses lugares. E eu gostaria de te perguntar, seguindo nesse sentido, nesse papo que a gente está tendo, como a música ela pode atuar no combate às formas de preconceito que estão hoje em dia aí escancaradas na sociedade, e como ele pode ser a música pode ser um agente de inclusão e de representatividade. Bom, legal saber da sua experiência com o canto coral em Petrópolis, onde existe o coro mais antigo, infanto-juvenil da federação, que são os Canarinhos de Petrópolis, coro de excelência, hoje regido pelo Marco Aurélio List, maestro e grande amigo. Eu penso que o coral, além de um conjunto musical, é um espaço de convivência. E ali a gente tem não só a polifonia vocal, né, que é o encontro das vozes, como melodias, mas também a polifonia de ideias e de diferentes visões de mundo, valores. E esse encontro ele é positivo porque eu penso que se a gente convive só com pessoas que pensam igual, a possibilidade de crescimento é baixa. Muito pequena ou até nula, né? Isso eu escutei uma vez o professor Clóvis de Barros Filho falar sobre isso, que é importante que a gente conviva com pessoas que pensam de maneira diferente e que isso é uma provocação positiva, né? Que pode gerar ali discussões positivas. E então eu acho que como espaço de convivência, né? E que traz essa possibilidade de diferentes pensamentos conviverem. De trocas, né? De trocas em torno da música, né? Isso é muito rico.
E deve ser, no próprio coral a gente percebe assim que as pessoas criam laços sociais muito fortes. Tanto que o coro, por exemplo, o coral da PUC é muito grande, são praticamente 100 coralistas. Mas ali dentro a gente começa a perceber grupos, né, que se reúnem, que são colegas de naipes, né? O coral Sim. tem os 4 naipes, soprano, contralto, tenor e baixo. Então, dali surgem amizades e essa amizade ela é conservada para além do ensaio e para além do coral propriamente dito, né? As pessoas mantêm, às vezes, um grupo mesmo depois de saírem do coral. Então, eu penso, e até aproveito para... Eu trouxe um texto aqui de Stockhausen, que ele fala justamente sobre isso. Eu vou ler só um trechinho. Ele fala assim: a música é uma mágica comunhão de várias disciplinas do espírito, como astronomia, matemática, por exemplo. Ela está em permanente gestação interna de seus elementos em movimento constante. Independente de quem participe, um russo ou um americano, e do lugar onde aconteça, são coisas que têm de acontecer. Certas coisas devem acontecer em certos períodos do planeta, é uma questão de evolução cósmica antes de tudo. Então, isso acho que tem a ver com a sua pergunta, né? Que a música tem esse papel social muito forte quando a gente tem um grupo. E não só em coros, né, mas orquestras também. Pensa numa orquestra sinfônica, uma orquestra filarmônica, que tem ali seus 80 integrantes, que tem que estar juntos todos os dias, ensaiando, fazendo música. Bom, nós temos agora uma pergunta que é da estudante Daniele de Andrade. Oi, meu nome é Daniele, sou aluna do 3º período de jornalismo e é um prazer estar aqui hoje fazendo essa pergunta. Maestro, para você, qual é o maior desafio que os músicos brasileiros enfrentam no cenário atual, tanto no ambiente acadêmico quanto no mercado profissional? Acho que a minha resposta vale para qualquer outra arte também, além da música, né? É um desafio constante, eu espero que não permanente, trabalhar com arte no Brasil. A gente ainda sofre com falta de estímulo mesmo, incentivo, não só público, mas é uma questão cultural, né? Que a cultura, se ela não for alimentada, a tendência é que acabe. Então, assim, em casa mesmo, né? As pessoas, às vezes, são pouco estimuladas a terem contato com música, a terem contato com artes e acabam não buscando, não procurando isso, né? Uma criança que cresce sem esse estímulo, sem esse incentivo, se torna um adulto que não vai passar isso para frente, não entendendo a importância que aquilo tem na vida. Eu até costumo trazer um texto que eu escrevi sobre para que estudar música, né? E nesse texto eu coloco a seguinte ideia, que assim como diversas disciplinas que estudamos se incorporam aos nossos universos cognitivos e nos tornam diferentes do que éramos antes de conhecê-las, a música também nos transforma, conferindo valor e sentido à nossa vida. Então, as pessoas estudam português, mas nem todas se tornam escritoras, estudam biologia, mas nem todas se tornam médicas ou enfermeiras ou qualquer outra profissão relacionada à biologia, à saúde. E isso também vale para a música, né? Se a pessoa tem a chance de estudar música e mesmo que ela não siga carreira profissional nessa área, isso não tira a importância, né, da arte na vida da pessoa. Pelo contrário, assim, acho que todo mundo que está aqui, se a gente perguntar qual que é a importância da música na sua vida, vai ser unânime, assim, que é enorme. Sim, e ainda tem estudos que mostram que a iniciação musical, desde para as crianças no prézinho, assim, no primário, é muito importante, que forma, né, aumenta o leque de culturas da criança desde o início. Então, desde antes do nascimento. Desde antes do nascimento. Então, a iniciação musical tem um papel fundamental, assim, igual qualquer outra matéria. Assim. Sem dúvida. Eu tive 2 professores que hoje são amigos, a professora Betânia Parisi e o professor João Gabriel, e os dois são da área da música, mas o professor João Gabriel é também médico, e a Betânia estuda muito o ensino de música para bebês. Então a pesquisa dela gira toda em torno disso.
E então está mais do que comprovado assim, que quanto antes, né, a pessoa é exposta aos estímulos, à formação musical, tanto melhor. E em relação à relação entre diferentes culturas, como que a música colabora para essa integração? Você falou aí, inclusive citando o professor Clóvis de Barros, né, falando Sim. da diferença, e na questão cultural, que é tão marcada por antagonismos, qual o papel que a música teria nessa integração entre diferentes culturas? Ah, sim. Bom, se a gente observar, por exemplo, festivais de música e os internacionais, por exemplo, que trazem não só artistas de várias partes do mundo, mas plateia também de várias partes do mundo, a gente percebe que ali todo mundo está unido pela mesma causa, né? E acho que nesse momento diferenças culturais elas praticamente deixam de existir no sentido da possível conflito, né? A gente teve um exemplo muito interessante disso nos Jogos Olímpicos de Paris, que não sei se vocês acompanharam a final do vôlei de praia, e a gente viu uma cena em que os dois times começaram a brigar. Houve um desentendimento ali entre o time do Brasil e o time da Austrália. E assim, o DJ teve uma sacada genial na hora, assim, elas começaram a trocar farpas e aí ele colocou o Imagine, do John Lennon, para tocar. E elas mesmas tiveram a reação na hora, assim, deram um sorriso, abriram um sorriso. E a música naquela hora acalmou, assim, a briga ali, com a mensagem que a canção traz, que é conhecida nos 4 cantos do mundo. Legal. E eu entendo, assim, a música é muito falado que é uma linguagem universal. Eu não penso exatamente assim. Eu acho que a música, ela tem sim as diferenças culturais e isso é bom. Na verdade, é muito melhor que seja assim do que se todos os povos, todas as culturas produzissem a música do mesmo jeito. Não teria graça, né? A gente se beneficia das diferenças culturais que podem coexistir, podem conviver. Então, existem algumas culturas musicais que são, sim, mais isoladas. A própria pergunta, assim, o que é música, né? É uma pergunta muito, muito difícil de ser respondida. Tem uma definição que eu gosto, que é essa aqui, ó, de Weber, que diz: a música é a expressão das leis da natureza na sua relação com o sentido da audição. Essa é uma explicação... E o que seriam essas leis da natureza? Leis da natureza, a gente pensar no som, né, como um assunto da física, porque, assim, a música ela existe só na nossa cabeça, no nosso cérebro, porque aqui fora, né, o que a gente tem são vibrações que se propagam pela matéria e atingem a cóclea no ouvido, né, e o nervo coclear leva esse estímulo para o córtex auditivo, que interpreta isso como música. A gente escuta, tudo que a gente está escutando, na verdade, é pela psicoacústica, né? Então, o que existe são vibrações. E a música ela é feita de som e silêncio, né? Não apenas de som, mas do silêncio também. Assim como na nossa fala aqui, a gente tem palavras e são articuladas por silêncio, entre uma palavra e outra, entre uma frase e outra, entre um período e outro. Então, eu penso assim, é muito difícil definir música, né? Justamente porque não é uma coisa universal. Na própria origem da palavra, música do grego, musique, a palavra se referia não só à música, mas também à dança e à poesia. E essas três têm em comum, né, como denominador comum, o ritmo. Então, na mitologia, a música, né, vem de musas, né, musas, filhas de Zeus, com Mnemosine, deusa da memória. Então, tudo isso, assim, se a gente for buscando referências para explicar a música, existem várias possibilidades. Mas o sentido da cultura e da coexistência, né, eu acho que quanto mais diversidade, tanto melhor. Maestro, a gente falou sobre vários benefícios que a música pode trazer para a gente, né, enquanto população. E eu gostaria de te perguntar agora, em que momentos a música ela pode ser prejudicial ao ser humano e também num contexto de população, de sociedade, assim, em que momentos ela pode ser prejudicial?
Em vários. Eu vou até usar um material que eu tenho em mãos, citando de novo o professor João Gabriel. Ele escreveu um texto interessante que chama Música e Você, voltado para o público geral, e ele fala justamente sobre isso, que a música tem o seu lado bom, mas e quando não estamos afim e somos obrigados a ouvir música, daquele carro com volume no máximo, no restaurante ou numa festa quando você está afim de conversar com alguém, e isso aqui faz pensar muito na questão do volume, né, abusivo que hoje é praticado. Eu também acho um exagero, assim, né, a gente é exposto a um som com intensidade altíssima e extremamente prejudicial. E aí ele fala assim que a música pode fazer um grande mal, especialmente quando o som está no máximo. E pior ainda, quando usamos fones de ouvido com o som no máximo. O som muito intenso estraga muito o ouvido, pode até acabar com ele. Muitos DJs e alguns integrantes de bandas famosas estão surdos ou quase surdos com menos de 30 anos. Além disso, a música que você não está a fim de ouvir pode te fazer ficar nervoso, estressado, agitado e até piorar sua memória. Então, a recomendação dele é nunca deixe de cuidar de seus ouvidos, afinal são só 2. E não se esqueça que todo o nosso corpo é afetado pela música, para o bem e para o mal, dependendo da música. Bacana. Maestro, agora a gente vai ter a pergunta de uma estudante, a Maria Carolina Luvisotto. Vamos ouvir. Oi, maestro. Meu nome é Maria Carolina, eu estou no 3º período de jornalismo e eu queria saber, na sua opinião, como as músicas internacionais influenciaram na criação do estilo musical brasileiro durante a colonização portuguesa. Bom, a música brasileira, como o próprio povo brasileiro, é uma mistura feliz, né, que deu muito certo. E a linhagem, né, se a gente for pensar em genealogia, assim, dos nossos estilos, pensando que são vários, né, tem raízes, obviamente, europeias, africanas, dessa mistura que ocorreu aqui. E isso a gente pode confirmar, por exemplo, pegando Chiquinha Gonzaga, uma compositora, um grande nome da música brasileira, né? Foi uma mulher muito à frente do seu tempo, que trouxe, ela realmente peitou assim, a sociedade na sua época, né? Uma mulher musicista, compositora, maestra, e se a gente escutar a música dela, tem ecos muito fortes, por exemplo, de Chopin, né? Que atuava, morava em Paris, na França, e essa influência, né, de música europeia que chega para a gente aqui no Brasil, nas festas de salão, ela acaba influenciando a música brasileira, que existe ali um processo de releitura, né, e de transformação, que acho que é assim que funciona. Todo o processo de repertório ao longo do tempo, se a gente pensar assim, Lady Gaga hoje usou a harmonia tonal, que a gente, se for traçando assim o percurso dela pela história da música, vai chegar lá em Bach, né? Então, assim, quem gosta de Lady Gaga hoje, agradeça a Johann Sebastian Bach e tantos outros compositores do Barroco e até antes, né? Renascimento e Idade Média, porque é um processo, se a gente for pensar do ponto de vista filosófico, né? Se existe de fato uma criação ou se tudo é uma recriação, né? Qual que seria o ponto de partida de tudo? São essas leis da natureza, né? Que são a inspiração. Se a gente pegar um canto de um pássaro, por exemplo, ou a própria expressão vocal, né? Que existe na fala, existe no idioma o componente da musicalidade, é anterior até ao próprio idioma, né? A musicalidade presente em várias línguas e de diferentes maneiras. Algumas línguas bem cantadas, outras um pouco menos. Em algumas a entonação faz mudar o sentido da palavra. E o próprio sotaque também. No Brasil a gente vê diferentes sotaques, uns mais cantados. E quando a gente fala cantado, é esse aspecto, né, da musicalidade. E, então, eu acabei indo para um caminho diferente
da pergunta, mas me ajuda a lembrar Ela falou da influência da música do processo de colonização, né? Isso. Então, assim, é inegável. Se a gente pegar, por exemplo, os instrumentos que a gente tem hoje no Brasil, a viola caipira, que hoje já chama até viola brasileira também. É um instrumento que chegou no Brasil, né, com a colonização, tem uma história complexa aí, às vezes até controversa também, mas a gente sabe que em Portugal, né, a viola é um instrumento muito utilizado, na Espanha também, mas aqui no Brasil ela já sofreu transformações, até físicas, né, de construção do instrumento. Então eu penso assim que a música ela está sempre nesse processo de recriação, de transformação, recriação, e é isso que move, né, a arte. E além do que a gente deve lembrar também que a tradição é muito importante, né? A gente ter as orquestras, ter os coros, ter as bandas falando de música popular também, para preservar o que existe e, por que não, fazer coisas novas, que são as frentes de vanguarda, né? Buscam sempre a novidade. E Daniel, e dentro dessa ideia de tradição que você trabalha aí muito bem, como é que você vê, então, a formação da identidade cultural brasileira na relação com a música? Eu acho que a música se tem uma coisa que a gente pode se orgulhar, assim, da cultura brasileira, a música com certeza está aí. Eu vou falar, assim, em primeiro lugar, porque é a minha área, mas eu tenho muito orgulho, assim, da produção musical brasileira, em diferentes gêneros, né? A gente fala de música popular, música de concerto. Eu até atualmente prefiro o termo de concerto do que erudita. Ou música clássica, nesse caso com o C minúsculo, né? Que com C maiúsculo seria a música do período clássico, né? Ali de 1750 até 1810. Mas a música clássica ou erudita, para mim, não são termos ideais. Eu prefiro falar música de concerto, que é voltada para salas de concerto, para ser apreciada como arte, né? Como música pura, não tem aquela associação a videoclipe, né? Que foi uma coisa muito forte na música popular. Michael Jackson fez essa transformação dos videoclipes, né? Então, assim, a música popular, que a gente chama assim, às vezes ela é muito erudita também. Se a gente pegar, por exemplo, um compositor mineiro aqui, grande representante do movimento Clube da Esquina, Tavinho Moura, né? A música dele é erudita no sentido de que ela exige um pouco mais de atenção, de esforço. Às vezes a gente não gosta de uma música desse tipo, assim, de primeira. Ela vai te seduzindo aos poucos e a gente vai descobrindo, assim, a grandeza daquilo com mais de uma escuta. Existem, sim, músicas que são mais comerciais, músicas que são criadas com o propósito de atingir o público e cativar de primeira. Mas isso também para qualquer outra área, né? Tem a literatura, que é mais, assim, como fonte de entretenimento e para a gente consumir. Mas tem uma outra que exige mais. Se tiver com a cabeça cansada, aquela leitura na hora não vai fluir, exige um pouco mais de atenção. E isso vai valer para qualquer outra área, né? Para o cinema. Mas na música, eu penso assim, que quanto mais a gente tiver aberto a conhecer repertório, melhor. Porque a gente nunca perde por se deixar levar pela curiosidade, explorar diferentes estilos, né? Daniel, como que você pensa a relação da música com comunidades e pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social? Eu acho que é uma questão importante, né? Que papel que a música tem na vida dessas pessoas, na sua visão? Oportunidade. Eu acho que a arte, assim como o esporte, por exemplo, dá para as pessoas, em situações mais vulneráveis, um espaço, né, de crescimento, de descoberta, e os projetos sociais são prova disso, né? Muitos projetos sociais bem-sucedidos de ensino de música a gente vê no Brasil e gostaria de ver muito mais do que existem, mas mundo afora também, né? Os grupos, conjuntos mesmo, orquestras, os coros e escolas de música que
abrem as portas, né, para essas crianças e adolescentes que talvez não tivessem outra oportunidade de envolvimento com formações complementares, né? Aliás, eu não gosto nem de chamar a música de formação complementar, que para mim ela é essencial, então deveria ser um direito mesmo. Você acha que ela devia estar no currículo das escolas também, obrigatoriamente, no ensino? Sim, até está, mas é o que eu falei antes, ela, de forma efetiva, a gente ainda não vê isso acontecer. O que seria essa diferença do estar, mas não estar de fato? É uma aula que deveria ser uma aula de música, mas por falta da estrutura realmente organizada, assim, acaba virando uma aula de arte geral. Não existe ali, talvez, uma boa distribuição de professores de música qualificados em cada escola, né? Se cada escola tivesse ali um profissional da área bem formado e capaz de conduzir projetos de música. Eu acho, por exemplo, por que não cai música no Enem? Sabe, assim, por que a pessoa tem que saber a função do complexo de Golgi, mas assim, não sabe diferenciar um compasso simples de um composto, de uma coisa que ela vai escutar, a vida inteira vai lidar com isso na escuta, na percepção musical, vai continuar consumindo música, mesmo depois da formação, que não seja na área. Então, eu entendo que música poderia, aliás, deveria ser cobrada como qualquer outra disciplina, assim, num exame nacional do ensino médio, por exemplo. E não é, né? A gente não vê isso acontecer, exceto nos vestibulares, nas provas específicas, né? Nas provas de habilidades, que aí são aquelas provas de aptidão. Mas essa ideia de aptidão também, né? Eu não acho que isso... essa é uma discussão que renderia muita fala, mas a ideia de dom, né, talento, assim, é controversa, assim, contraditória. Eu acredito na inteligência, né, e vamos pegar a teoria das inteligências múltiplas de Gardner, que destaca a inteligência musical como uma das inteligências que ele elenca, né? Então, inteligência intrapessoal, interpessoal, a inteligência espacial que um atleta tem, né? Um jogador de futebol que faz um lançamento da bola, já prevendo onde a bola vai cair para um outro que está correndo, chegar e pegar e chutar de primeira e acertar o gol. Isso é uma inteligência espacial muito desenvolvida, né? Então, a inteligência musical, eu acho que ela pode ser, deve ser estimulada e desenvolvida também em qualquer pessoa. Mas só dentro disso aí que me chamou a atenção que você está falando, teve uma época que a gente tinha aqui no curso de comunicação da PUC um festival de arte e cultura. E a gente tinha uma tendência a trabalhar mais a ideia de cultura com apresentações musicais. Sim. E aí fomos, os alunos que participavam muito efetivamente desse processo, nos deram uma dura e com justa razão. Disseram o seguinte, olha, quando vocês falarem em cultura, vocês não podem promover só a música, não, porque a gente gosta muito. Mas a gente também quer dança, a gente quer teatro, a gente quer performance, a gente quer... E aí abrir um leque fantástico de coisas, né? Tudo, né? E quando você está falando disso, assim, do buscar isso também no Enem, e como é que ficaria o lugar dessas outras artes? Você acha que seria também esse leque todo entrar, além da música? Eu acho tão importante quanto, assim, se a gente pensar no estudo da arte, né? A educação artística, né? Que muitas vezes está presente na escola, por exemplo. Às vezes ela vai só para o lado das artes plásticas, né, artes visuais, e foca só nisso, mas depende muito do profissional. Assim, às vezes a professora de educação artística, ela é formada nisso, em belas artes, com especialização em desenho, em pintura, e acaba que essa aula de educação artística, né, ela que poderia incluir, sim, as várias artes, ela acaba focando em uma coisa só. E eu acho que quanto mais, melhor. Por exemplo, se toda criança e jovem e adolescente tivesse a possibilidade de fazer parte de um grupo de teatro na escola, talvez não de maneira obrigatória, mas que ela pudesse escolher uma arte. Uma criança tem lá as opções. Ela pode fazer parte do coral, ela pode fazer parte da banda de sopros, ou da banda de rock, ou do grupo de teatro, ou da arte
da aula de pintura, e assim, o que seria obrigatório? Uma delas, assim, e pode experimentar durante um tempo, e assim como acontece se a gente pensar nas áreas do conhecimento, né, exatas, biológicas, humanas, não é assim que a pessoa vai definindo o próprio gosto, através da exposição, né, a partir da exposição às disciplinas que compõem essas áreas, ela vai descobrindo. As artes seriam uma outra, e são, né, uma outra área do conhecimento. Então, poderia ter de maneira realmente efetiva em toda a escola. Eu adoraria ver isso em vida, né? Então, nos últimos blocos, a gente falou sobre o preconceito que pode estar na música, enfim. E eu gostaria de te perguntar agora como a diversidade de gênero, de raça e cultura tem sido abordado agora no mundo da regência e da orquestra. Isso na história da música e na história da humanidade em geral, a gente tem que aprender com os erros do passado, né? E corrigi-los o quanto antes. Para citar um exemplo, né? Eu falei de Chopin há pouco, compositor polonês. Agora eu vou citar Mozart, que é compositor austríaco. Quando criança, ele tinha uma irmã tão talentosa quanto ele, que não teve o mesmo estímulo, na verdade, um incentivo para continuar fazendo música depois de passar para a adolescência e para fase adulta, porque, por uma razão cultural da época, não era função, não era papel da mulher ser compositora. E com isso a humanidade pode ter perdido uma grande compositora, ou maior do que o próprio irmão foi. E isso é curioso, assim, porque na história do canto também, né, o canto coral, nas óperas, se a gente pensar, antigamente existia a figura do castrato, né, o plural castrati, que eram meninos que eram identificados como grandes cantores, com grande potencial, que passavam por que na época não era considerado, mas hoje para a nossa interpretação é uma atrocidade, né? Castrar uma criança para que ela não desenvolva o aparelho vocal e continue cantando agudo, para interpretar papéis femininos em óperas. Então, e com certamente muitas mulheres em todas as condições de cantar como cantam hoje. Então, os papéis de ópera femininos hoje, interpretados por cantoras. Então, agora na regência, a gente tem visto, sim, um movimento de equilíbrio, mas eu ainda vejo um desequilíbrio, assim. Tem mais maestros do que maestras, né? E hoje o termo é esse mesmo. A gente falava maestrina, mas hoje está usando maestra. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, a Lígia Amadio, que é a atual maestra da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, é um exemplo disso. Né? Ela está à frente da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, a Orquestra do Estado, e fazendo um trabalho excelente, né, na condução da orquestra. Tem a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais também, e aí sim tem um maestro, que é o Fábio Mequete, atualmente. Então, assim, em Belo Horizonte até que está, por enquanto, existe um equilíbrio, mas local, né? E com relação a outras questões, né, de diferenças, eu acho que a gente está indo no caminho certo, só que a passos lentos poderiam estar um pouco mais acelerados, assim. Então, mas a tendência é que o equilíbrio ele seja alcançado, felizmente. Já era hora. Uma música mais democrática. Com certeza. Bom, a nossa conversa está, como sempre, muito boa, mas agora é o momento da nossa dica cultural. Ótimo. E eu vou começar a dica cultural minha de hoje, é o próprio trabalho do maestro, né? Essa é a minha dica cultural. E o seu trabalho junto ao coral da PUC Minas, que eu quero que as pessoas conheçam, vejam, se possível participem, né? Então passo a bola para você mesmo, para falar do seu próprio trabalho. Tá certo. Bom, atualmente eu ocupo esse cargo de maestro da PUC Minas, embora eu me identifique, eu me apresento mais como músico e professor de música,
que tem mais a ver com a minha formação, né? Mas eu atualmente estou responsável pelo Coral PUC Minas, que é um coro institucional, como eu disse antes, formado por alunos, funcionários, professores, com quase 100 integrantes. E a gente tem também o Grupo de Câmara PUC Minas, que é integrado por 2 quartetos, um quarteto vocal e um quarteto de cordas. E esses se organizam de diferentes maneiras para formar o grupo de câmara. E a gente tem agora um perfil no Instagram, que é muito simples, muito fácil de guardar, é @musicapucminas. E lá a gente está postando todo o material que a gente produz. No meu, né, o meu trabalho pessoal como músico, professor de música, @Daniel Augusto, O-M, O de Oliveira, M de Machado. Lá eu também costumo postar algumas produções minhas. Legal. No canal do YouTube também, que tem o mesmo final, né? Daniel Augusto OM. E eu gosto também da ideia de fazer aqui, aproveitar o espaço, né? Para falar de um projeto que eu tenho acompanhado de perto, que é dirigido pelos meus professores, que para mim são eternos professores, né? Eu sempre carrego comigo a imagem dos professores que se tornam amigos também, da Celina Chervinsky, do Miguel Rossellini. Eles dirigem um projeto que chama Memória da Música Brasileira e postam vídeos no canal do YouTube da Três Marias Produções Artísticas. E esses vídeos trazem interpretações de peças, de obras de autores brasileiros, como o próprio título diz, né? Memória da Música Brasileira. Gravações muitas vezes inéditas, de obras ainda não gravadas, não publicadas. Essa é uma dica que eu aproveito para deixar também. E essa é a sua dica cultural de hoje? A minha dica é quando pediram para eu indicar um material, um CD, um álbum, alguma coisa, eu trouxe a indicação do álbum Alma Lírica Brasileira, álbum de Mônica Salmazo, que tem também os músicos Teco Cardoso nos sopros e Nelson Aires ao piano, com os arranjos também. Esse álbum eu já perdi as contas de quantas vezes eu já escutei. Se fosse disco de vinil, eu já teria furado. Mas está disponível nas plataformas, né? Tem no Spotify. Ela, para mim, hoje, é muito difícil escolher assim, uma voz, né? Mas se fosse para escolher uma voz para representar bem o canto, né, popular brasileiro, seria a Mônica Salmazo, certamente. Ela é de onde? Se eu não me engano, a Mônica Salmazo é de São Paulo. São Paulo. E é uma figura interessantíssima, muito simpática nos shows, conversa muito com a plateia, conta causo, que legal. E escolhe muito bem os repertórios, né? Esse CD, por exemplo, traz um repertório muito seleto, assim, com arranjos que vale a pena ser degustados mesmo. Bacana. João, sua dica? Olha, a minha dica cultural hoje é um livro que eu vou fugir um pouco da música agora, né? Mas é um livro muito interessante que eu ganhei há um tempo da minha namorada, que fala sobre o massacre em Vigário Geral. Um massacre que aconteceu em 93, lá no Rio, né? Na comunidade de Vigário Geral. E que deixou escancarado a corrupção policial no Rio. É uma coisa assim que eu gosto muito de estudar no jornalismo, né? A corrupção da polícia lá no Rio, e é um livro assim interessantíssimo e muito bem escrito por esses 3 autores aí. Obrigado aí pela indicação também, e quero te agradecer, João, mais uma vez pela sua participação, pela sua dedicação. Muito obrigado aqui pela presença. Muito obrigado, Hércio, Daniel. Foi um prazer estar aqui nessa mesa e foi muito legal o nosso papo sobre música e cultura, enfim. Foi muito bom. Quero agradecer também os alunos que nos fizeram perguntas aqui e de maneira muito especial. Quero te agradecer, Daniel, pela sua presença, que colaboração maravilhosa que você deu aqui para a gente hoje com essa conversa. Muito obrigado, eu que agradeço a companhia de vocês, da equipe toda, da casa, e quero fazer um agradecimento especial a 2 coralistas do Coral PUC Minas que nos puseram em contato, né? Sim. Que foi o João Ataíde e a Bernadette Prado.
Então, 2 coralistas queridos, né? E eu estou aqui hoje graças à indicação deles também. Eu agradeço eles também, que são 2 pessoas muito queridas na minha vida. Isso. Muito obrigado a vocês. Foi um E prazer. assim terminamos o nosso programa. E lembramos a você também que ele está disponível no YouTube e nas plataformas Spotify e Deezer. Nos acompanhe por lá também. Um abraço para você e até a próxima semana.